vou mostrar para vocês aqui nesse videozinho como que a gente cria um banco de questões, tá? Para poder usar nas nossas avaliações, ok? É um pouco chatinho de se fazer, mas não é nada muito difícil, tá? Então eu vou, para não ficar um vídeo muito grande, eu vou fazer 2 vídeos, um para explicar, né, que é esse aqui, como que a gente coloca, como que a gente cria um banco de questões, tá? Onde a gente faz isso e etc. E um outro vídeo para mostrar como que a gente usa esse banco de questões em uma prova, tá legal? Então vão ser 2 vídeos diferentes, mesmo porque tem alguns professores que já trabalharam com DP, que era através do Blackboard, e já sabem montar o banco de questões, né? Acontece que quem criava a prova a partir desse banco era o próprio pessoal do NEAD, a gente nunca precisou criar, ok? Então para mim também é meio novo, porque eu nunca fiz isso antes, mas não é nada de outro mundo, dá para fazer numa boa, ok? Então vamos lá, vou ensinar como que a gente cria um banco de questões, tá? Então acesso o Blackboard normalmente, vou abrir qualquer disciplina aqui, eu não criei questões para essa disciplina ainda, tá? Então vou mostrar para vocês como que cria. Então vocês estão vendo aí na tela, lá em ferramentas de curso, ferramentas do curso, aliás, a penúltima opção aqui, ó, testes, pesquisas e banco de testes, tá? A gente vai nessa opção aqui. A gente tem essas 3 opções. A gente vai em banco de testes, tá? Então nós vamos criar o nosso banco de questões, beleza? A gente vai criar um banco de testes. A gente pode dar um nome para ele, por exemplo, A5, né? Que são as questões que a gente vai utilizar na nossa avaliação A5. Podemos colocar alguma descrição aqui, mas não é necessário. O necessário é só o nome, tá? É o mais importante. Vou enviar aqui. Beleza. Então eu já tenho um banco de teste criado, só que ele está vazio ainda, tá? Como que a gente cria as perguntas? Aqui, ó, criar pergunta. E aí tem todos os tipos de pergunta que o Blackboard aceita, ok? Aquela de envio de arquivo que a gente já trabalhou, alguns professores, aliás, já trabalharam em algumas atividades, né, que tinha que enviar o arquivo, eu mesmo trabalhei. Enfim, tem tudo quanto é tipo de questão aqui. A que a gente vai utilizar é múltipla escolha, tá? Cuidado para não se confundir com resposta múltipla. A resposta múltipla, ela permite que o aluno selecione mais de uma alternativa. A múltipla escolha não. O Blackboard vai exibir as alternativas e o aluno vai escolher a que ele acredita que seja correta, tá? E a gente indica só uma correta também, ok? Então cuidado, porque às vezes a gente, né, por nome ser parecido, a gente coloca a resposta múltipla e acaba invalidando as questões, né? Porque o aluno vai selecionar só uma, vai acabar se perdendo, não é o padrão que ele está acostumado a fazer prova. Inclusive prova do ENAD, não é assim, enfim. Então a gente vai usar aqui múltipla escolha, beleza? Tranquilo, aqui tem um monte de informações, como vocês podem ver, mas não, a gente não vai mexer com todas, é super tranquilo, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o título da pergunta, vou pôr questão 01, ok? Questão 1. Aqui eu vou colocar o texto da pergunta, ou seja, o que é a pergunta, tá? Vou fazer qualquer coisa aqui, tá, pessoal? O que é o Adobe Photoshop? Ó, que perguntão, ok? Obviamente que as perguntas de vocês e as minhas serão mais elaboradas que essa, mas enfim. O que é o Photoshop? Tá. Aí eu tenho uma primeira opção importante, que está aqui, ó. Número de respostas. Ou seja, quantas alternativas eu vou ter. O Blackboard, por padrão, traz 4, tá? Se você quiser com mais de 4 alternativas, óbvio que você pode pôr até 100 alternativas para o aluno, não é o nosso caso, mas você pode colocar lá 5, aí ele vai acrescentar a resposta 5 que não tinha anteriormente, tá? Então a gente tem essa opção aqui, beleza?
Reparem que a gente tem uma coluna aqui à esquerda das respostas para indicar qual é a correta. Beleza? Por padrão, a correta é a primeira resposta, que na nossa cabeça funciona como a A. Tá? Você precisa colocar uma A, outra B, outra D? Não, não precisa, porque o Blackboard ele já embaralha isso automaticamente. Então, você pode, para facilitar a sua vida, colocar todas as respostas corretas na A e as incorretas na resposta 1 e as incorretas na 2, 3, 4 e 5, tá? O que acontece? O Blackboard, na hora que vai montar o questionário para o aluno, ele vai colocar essa pergunta e vai embaralhar as alternativas. Então, uma hora essa resposta 1 vai sair na A, uma hora vai sair na E, uma hora vai sair na C. Então, ela vai variando, tá? É randômica a coisa. Então, para facilitar a vida, sugiro que coloque direto a resposta correta aqui na primeira opção, tá? Então, vou colocar aqui um software gráfico, ok? Segunda resposta. Vou colocar aqui qualquer coisa, tá bom? Um jogador do Palmeiras. Ótimo. Um filme. Sei lá. Um relatório. Um tipo de câmera. Beleza? Coloquei qualquer bobagem aqui. Só para a gente montar a questão. Então, a correta ficou aqui na resposta 1. Certo? Aqui a gente pode fazer comentários sobre a questão. Enfim. Gente, a gente não vai mexer nisso. Tá? O nosso foco aqui é, voltando lá em cima, título da pergunta, pergunta e, obviamente, as alternativas. Lembrando que você precisa selecionar, por padrão vem selecionado a resposta 1 como correta e pode utilizar porque não vai ser toda a correta. Ponto. Ok? Aproveitando, como o Blackboard toda vez embola essas questões, cuidado com aquelas questões do tipo, vamos supor que você coloque aqui como se fosse a afirmativa 1 verdadeira, a 2 e a 3 verdadeira, ou algo do tipo. Isso vai embolar, tá? Então, como que você trabalha com verdadeiro ou falso? Caso você vá trabalhar, coloca aqui, ó. Opa. A gente costuma usar o número romano, né? Então, essa aqui, algum texto. Aqui um outro texto. E aqui um outro texto, tá? Aí aqui vamos supor que só a 1 e a 3 estejam corretas. Aí você coloca aqui 1 e 3 estão corretas, tá? Por quê? Porque aqui ele não embaralha a ordem. Se a gente trabalhar com essa ideia aqui, né, nesse pedaço aqui de respostas, aqui a ordem vai ser alterada. Então, para você não ter surpresas e ter que anular a questão e ter que, enfim, aluno te procurar porque está com algum incômodo nesse sentido, coloquem assim as asserções e tal. E daí aqui você trabalha dessa forma, tá bom? Para não ter surpresas a hora que o Blackboard randomizar as respostas, certo? Então aqui ela fica travada, beleza? Beleza, terminei, ok, tá bacana, tá tudo certinho. Eu vou lá no botão enviar, aqui embaixo, tá? Se eu for em enviar, ele vai voltar para aquela tela do banco de questões. Se eu clicar em enviar e criar outra, ele envia essa e já deixa a tela disponível para a gente fazer a questão, a questão 2. E aí a gente segue normalmente, tá? Lembrando, se você está trabalhando com 5 questões, com 5 alternativas, vai ter que vir aqui e alterar de novo. Ele não deixa padrão os 5 que você escolheu na primeira. Beleza? Terminou de preencher todas? Eu vou cancelar aqui só para voltar para a tela. Ó, elas vão ficar em ordem aqui. Questão 1, questão 2, questão 3. Putz, eu digitei errado, não era o Photoshop, era o Illustrator que eu ia perguntar, tá? Nessa primeira questão. Não tem problema. Aquela bolinha mágica do Blackboard, editar.
Ele vai carregar. Então, o que é o Illustrator? Envio e ele corrigiu para mim. Ok? Então, aqui eu monto o banco de questões. Tá? 10, 15, 20 questões, o quanto for solicitado para a gente vai colocar aqui. Ok? Esse é só, entre aspas, o pote que a gente vai deixar todas as questões. É num outro lugar que o Blackboard vai pegar as questões daí e a gente vai indicar que eu quero uma prova com 10 questões, com 12, com 20, ou seja lá quantas forem. Tudo bem? Acho que é tranquilo isso. Sugestão. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Vou voltar lá para a tela principal do banco de testes, tá? Então, entrei em ferramentas, teste, pesquisa e banco de testes. Então, ó, lembra que eu criei com o nome A5? Tem uma pergunta, ele fica indicando aqui pra gente, tá? Quando você tiver 20, vai ter aqui o número 20. Sugestão. É aqui. Isso, é aqui mesmo. Só para não falar bobagem. Obviamente que a gente torce e espera que o semestre que vem tudo normalize e nossas aulas sejam presenciais, ok? Dica. Vamos contar com o pior, ok? Vamos supor que no semestre que vem exista um outro isolamento social, bem no período de provas, e a gente faça provas dessa forma, tá? A minha sugestão é, vem aqui, ó, ao lado, depois que terminou, você tem todas as perguntas, vem aqui, ó, aqui onde está o nome do banco de teste, tem aquela bolinha mágica do Blackboard, vai em exportar para computador local. Tá vendo? Ele criou aqui, ó, ele baixou um arquivo. Vou até mostrar aqui. Ele tem alguma codificação. Se vocês repararem aqui, ó, 64009 é o código dessa sala do Blackboard aqui, tá? A5, que é o banco de questão que a gente deu o nome, ok? Não alterem o nome desse arquivo nem nada. O que acontece? Deixa salvo no seu computador, salva no seu HD externo, no seu drive, seja lá onde for. Caso você precise novamente criar um banco de questão dessa disciplina, você tem o banco pronto, você não precisa digitar tudo de novo, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente importa um banco, ok? Então é uma dica que eu acho que, pensando em próximos semestres, é interessante a gente ter isso salvo já, ok? Eu tenho salvo o banco de questão minha, de DPs que eu já fiz, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então é super simples, gente, não tem segredo. O ideal é que você não altere esse nome, porque tem alguns parâmetros do Blackboard, e alterando o nome você pode perder. Mas, por exemplo, vou recortar aqui, ó. Vou pôr nos meus documentos aqui, eu tenho uma pastinha da FIAN 2020, banco de questões. Vou criar aqui, tá? Só para simular para vocês. Vou criar uma pasta aqui, plataformas gráficas. Então eu sei que eu tenho um banco de questões da disciplina plataformas gráficas e deixo aqui salvo a minha A5, tá? Eu posso subir isso em outra disciplina. Isso serve também até dentro desse próprio semestre. Vamos supor que você, como eu, dê aula de 3 disciplinas iguais, tá? Eu tenho 3 turmas de plataformas gráficas. Então eu posso criar o banco em uma. Se eu for usar nas outras disciplinas as mesmas questões, o que normalmente a gente faz, ou pelo menos a maioria a gente usa, você pode exportar o banco e importar para outra turma. Então eu crio em uma e importo para as outras duas. Eu acho isso bastante útil, tá? Então vou mostrar para vocês como é que importa. Tá salvo aqui, ok? Só que eu vou importar um outro que tem mais questões para vocês verem como fica a coisa toda. Vou abrir uma outra turma aqui, tá? Então eu fiz nessa, vou abrir essa outra turma aqui. Nessa não tem nenhuma questãozinha cadastrada, tá? Vou lá em ferramentas do curso, testes, pesquisas e banco de testes, banco de testes. Aí, ao invés de eu criar, até tinha uma questão aqui. Ao invés de eu criar o banco, eu vou importar. Então eu não vou criar um banco de testes. Agora eu vou importar um banco de testes. Ok? Vou pesquisar no meu computador. Aqui tá a que eu criei agora, mas eu vou pegar essa outra, que é de uma disciplina de marketing minha, e tem um monte de questões, tá? Aliás, acho que 10 ou 15.
Mas tem mais só para vocês visualizarem. Então eu estou importando, seleciono o meu arquivo, vou abrir e enviar. Importação concluída, tal. Tá lá, ó, N2, 15 questões. Ah, mas eu não lembro direito quais eram as questões, quero dar uma olhada. Bolinha, editar. Aí, ó, tem todas as questões. Você pode clicar nela para ela expandir. Ele mostra qual é a correta, tal. E por aí vai. Putz, essa aqui eu não quero mais, eu quero excluir. Só excluir. Quero editar, só editar. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? É assim que se cria um banco de questões. Agora eu vou fazer um outro vídeo, para não ficar muito longo esse, que já está longo, para ensinar a utilizar essas questões. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Até mais.